Amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós hoje e sempre, nos guiando em toda a verdade, nos fazendo crescer no conhecimento e na graça salvadora do nosso Deus, que através de Cristo nos concede todas essas dádivas espirituais. Amados, hoje, terça-feira, essa semana estamos estudando sobre a morte e a ressurreição de Cristo e o que nós podemos retirar de toda essa história, de todo o relato, de todas as mensagens envolvidas ali na morte e na ressurreição de Cristo, que sirva para a nossa edificação espiritual. Portanto, hoje, na terça-feira, nós iremos ver aqui as perguntas 5 e 6, não esquecendo da última pergunta que nós tratamos ontem, na segunda-feira, quando Maria Madalena encontra o sepulcro ali aberto e vazio, né? E volta correndo, e ao encontrar Pedro e João, ela diz para eles que provavelmente ela entende que alguém havia roubado, retirado o corpo de Cristo lá do túmulo, né? E então, o que acontece com o procedimento ali, os procedimentos de Pedro e de João em relação a isso? Nós vimos ontem, João 20, versículo 2, quando Pedro e João são comunicados. No versículo 3, diz que Pedro e João saem correndo lá para o túmulo, e João até diz que ele, por ser mais jovem, chega primeiro. Sai correndo os dois e João chega primeiro lá no sepulcro, né? E no verso 5 e 6, nós vamos responder aqui a pergunta 5, que diz assim: que viram Pedro e João ao chegarem lá no sepulcro? O verso 5 e 6 diz: e abaixando-se, Pedro e João, já dentro do túmulo, né? E abaixando-se, viu no chão os lençóis. Todavia, não entrou. Desculpe, que eu disse que eles tinham entrado no túmulo, não entrado no templo. Ele se abaixando, a porta do templo devia ser baixinha, né? Ele se abaixando para olhar dentro do túmulo, né? Viu no chão os lençóis. Todavia, não entrou. Quem não entrou? João, que chegou primeiro, e nem Pedro também. Chegou então, pois, àquele local Pedro, que o seguia, já que João chegou na frente, né? E Pedro entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. Então João, jovem, quem sabe com medo ali, né, do túmulo, tinha todo aquele medo dos mortos antigamente, né, assim como muita gente tem medo hoje também. João deu uma baixada, olhou lá dentro do túmulo e viu que os lençóis que haviam enfaixado o corpo de Cristo estavam no chão. Isso era estranho, porque se alguém fosse roubar o corpo de Cristo, iria levar com tudo, com lençol, com tudo, né? Mas não. Alguém desenrolou ali os lençóis, que eram tipo ataduras em redor do corpo, deixou os lençóis no chão e levou só o corpo. João viu isso e Pedro chegou, foi logo entrando. Veja que Pedro era corajoso mesmo, né? Ele não era só assim, precipitado em falar, ele, né? Corajoso para dizer as coisas mesmo, ele dizia mesmo, né? Mas também era corajoso de fato. Ele chegou logo, foi logo entrando no túmulo, né? E encontrou lá no chão os lençóis no chão. Ora, os lençóis que estavam envoltos no corpo de Cristo, que estavam ali com alguns aromas, né, com alguns aromatizantes, óleos especiais, mas, sobretudo, melados de sangue, né? Porque o corpo de Cristo estava todo cortado, foi muito maltratado, foi muito machucado, né? Pelo espancamento que sofreu, pelas torturas que sofreu. E aqueles lençóis, com certeza, estavam muito manchados de sangue ali, estavam ali no chão ali, né? Abandonados ali no chão. Porque Deus não vai levar nada que é aparente do corpo, né? O que ali representa as vestes dos seres humanos, né? Como trapos de imundícia. Ora, um pano cheio de sangue de alguém que estava morto, ninguém podia nem tocar, porque ficava imundo até o pôr do sol, né? Um corpo de um cadáver, não importa quem seja, né? Então ali era uma tipologia muito clara de que Jesus foi ressuscitado e agora subiria
para o Pai, para receber a aprovação do seu sacrifício, mas tudo que era terreno havia ficado ali. Ali era a tipologia do sangue, o sangue puro de Cristo, numa visão espiritual, é que purifica a minha mente de todo pecado. Agora, aquele sangue físico ali, que estava ali, obviamente era uma tipologia do sangue do pecado dos homens, porque era o meu sangue que deveria estar ali, era o seu sangue que deveria estar ali, era o sangue do pecador que deveria estar ali manchando aquelas vestes que vai ficar aqui na terra. Tudo que é pecado fica aqui na terra, né? Ali é uma tipologia do pecado do homem, porque Cristo não pecou. Cristo, o sangue dele é puro, um sangue puro, inocente. Estou falando aqui numa linguagem espiritual, né? Não estou falando do sangue que ele recebeu geneticamente de Maria, não. Estou falando do sangue, estou falando de uma tipologia espiritual. Quando Cristo fala assim, ó, esse vinho que vocês estão tomando é um emblema do meu sangue, que é o espírito da nova aliança. Veja que o sangue, ela tipificava o espírito. O sangue da nova aliança, que é o espírito, né? Pois bem, então, ali estava no chão, porque tudo que é deste mundo vai ser derrubado, vai ficar pedras, tudo que é do homem pecador, tudo que é construído pelo homem pecador, desde um edifício até o filho que ele gera, tudo isso fica nesse planeta. O que sobe para com Deus são seres transformados espiritualmente em corpos incorruptíveis, num caráter incorruptível, a semelhança do caráter de Cristo, a semelhança do Espírito de Deus, que é santíssimo, né? E Cristo, que é santo, o santo de Deus, o santo do santo de Israel, né? Como diz a Escritura Sagrada. Pois bem, e aqui está, Pedro encontra realmente os lençóis no chão, né? Tem que ir para o chão mesmo, né? Tudo que é do homem tem que virar pó. Tudo que é feito pelas mãos do homem, né? Pois bem, então ele encontra no chão aquilo que envolvia Cristo, aquilo que prendia Cristo, aquilo que deixava Cristo imobilizado. Os pecados dos seres humanos não podem mobilizar para sempre um servo que morreu no caso de Cristo, morreu em Deus. Também não pode mobilizar para sempre os servos de Deus que morreram em Cristo, cada um de nós. Cristo morreu em Deus, no Espírito de Deus. E cada um de nós, santos, que vive para glorificar o nome de Cristo, e através da glorificação do nome de Cristo, glorifica ainda mais o nome de Deus, esses devem também descansar em Cristo. Porque nenhuma sepultura, nenhum caixão blindado, nem o fundo do mar, nem o ventre de um grande peixe, ou o ventre de uma grande fera que possa devorar o santo, vai servir como uma caixa blindada que possa prender o homem, assim como aquelas ataduras estavam prendendo Cristo. Nada pode segurar um santo quando Deus manda que ele saia para fora. Continuando, amados, vamos aqui para a sexta pergunta da nossa lição, que nos traz aqui mais um questionamento muito interessante. Que outro acessório havia ali? E o que significa? O verso 7 é um verso assim, muito especulado na internet, né? Que diz assim, ó, ele viu os lençóis no chão, né? E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça, ou seja, sobre o seu rosto, né? Cobrindo a sua face, que eles cobriam por respeito à face do morto, não estava com os lençóis, mas estava enrolado ou dobrado num lugar à parte. Outras versões dizem que na cabeceira, é como se colocasse o corpo ali numa mesa de pedra, e a cabeça dele ficava numa posição como se fosse a questão de uma cama, um lado assim, tipo um travesseiro, né? Um local mais alto, tal. E do lado da cabeça ali, onde seria um travesseiro, numa cama comum, estaria esse lenço dobrado ou enrolado, né? Geralmente o termo aqui está mais para dobrado e não para enrolado. Enrolado é o pano feito um rolo, né? Mas, como o costume dos judeus, geralmente eles dobravam, ficava assim uma pecinha como quadrada, um lenço, como os lenços de hoje, né? Que as pessoas usam no bolso de um paletó, né? De um blazer. Pois bem, então, esse detalhe aqui é muito interessante, porque os lençóis estavam no chão, mas havia um lenço, porque se enrolava
se enfaixava o corpo como atadura todinho e deixava só o rosto ali aberto, o rosto ali sem ser enfaixado, né? Enrolava por cima da cabeça, do cabelo, tudinho, deixava só a parte do rosto para você olhar os olhos da pessoa, o nariz e a boca, que ele ficava ali sem ser enfaixado, enrolado, né? Então, em cima da face, era colocado um pano ali só cobrindo, sem amarrar, só cobrindo mesmo a face. Porque se alguém quisesse ver a face, só era levantar aquele pano, que era uma espécie de lenço, era um pano menor, uma espécie de toalha de rosto, era mais ou menos isso. Então, aquele pano não estava no chão, aquele pano estava dobradinho ali, né? Já imaginou assim, né? 2 anjos vindo dos céus, da parte de Deus, para dar um grito ali para fora, assim como Cristo gritou ali, Lázaro, vem para fora, né? Já imaginou? 2 anjos dos céus vindo diretamente e cumprir uma ordem de Deus, o Pai, chega ali, né? Manda a pedra sair da frente, entra ali, senta, contempla o corpo, né, do Filho do Homem ali, né, inerte, experimentando a nossa morte. Eu imagino, né, a turba de sentimentos que ocorreu no coração daqueles anjos, olhando para o corpo de Cristo morto ali, antes de mandar a ordem do Pai, né? Filho, teu pai te chama, levanta. Imagine, né? Eu imagino que aqueles anjos olharam para ali e no íntimo choraram assim, como alguém tão glorioso, quanto o Filho unigênito de Deus se propõe a estar deitado aqui morto, neste momento inconsciente. Aquele que tinha a mesma natureza divina de Deus, agora está aqui, deitado. Como é que alguém ama tanto essa humanidade a chegar a esse ponto? Já imaginou? Imagina o anjo assim, pensando, até que, quem sabe, conversando um com o outro ali, né? Já imaginou alguém amar como esse homem amou a humanidade, como o Filho de Deus amou? Está nessa condição aqui. Olha, eu imagino que até para um anjo deveria ser muito difícil entender aquilo ali, né? Ora, a única explicação que eles tinham, né, aí eu estou especulando até a sabedoria de um anjo, mas é algo impressionante, porque como é que você explica o amor? Você só fica, né, extasiado, numa expectativa assim, dizer assim, não, ama demais. O amor de Deus é grande demais, o amor de Jesus Cristo é grande demais, o amor do Filho é grande demais. Porque imagino ali, né, antes dele dizerem com todo o poder, com toda a alegria, o poder do Pai naqueles anjos, né, estavam representando o próprio Deus ali naquele momento, né, gritar ali, bradar e ver Jesus Cristo voltar à vida. Já imaginou o Filho de Deus deixar de existir, deixar de ser consciente por um momento, morrer a morte eterna, morrer a morte que era para nós, a segunda morte, a morte eterna, né? Aquela morte que era, e ele ter que voltar porque era inocente, não merecia a morte eterna, o Pai trazê-lo de volta com todo o poder da justiça, porque nada poderia deter um justo na sepultura, e o Pai estava fazendo justiça ali, e vai ficar na sepultura apenas a morte eterna, para que ninguém mais que tenha fé nele possa frequentar aquele lugar, entre aspas, um lugar entre aspas, né? Já imaginou, meus amados, o que está acontecendo ali? Algumas pessoas dizem que este lenço aí, isso é um mito, viu? É um mito que está na internet, as pessoas acreditam em tudo, né? Dizem que este lenço era usado pelos judeus como um guardanapo para usado nas refeições, como hoje na modernidade as pessoas usam guardanapos para limpar a boca após a refeição, né? Limpar a boca, a mão, né? O nariz, o que tiver ali sujo durante a refeição. E quando ele dobrava aquele lenço e colocava do lado, ele estava dizendo, vou voltar já já, né? Vou voltar já já. Quando ele limpava a boca, as mãos, amassava o lenço todinho, jogava em cima do prato, ele está dizendo, já acabei, pode retirar tudo. Então existe esse mito na internet, mas não é verdade isso, não é costume dos judeus não. Criaram isso, até porque no próprio contexto
ali não estava falando de refeição, estava ali num túmulo. Aquilo não é lugar de ninguém comer, não. Ali era um lugar de morte. Então, essa tipificação que inventaram aí, não existe, não. Que aquele lenço estava dobrado, porque era um guardanapo, e Cristo estava com aquela mensagem dizendo assim: ei, volto já já, né? Eu não acabei de almoçar ainda não, eu vou ali e volto já. Não, essa tipologia não existe. Os lenços, que eram usados pelos judeus, né? Ela realmente cobria a cabeça. A cabeça. E a cabeça é o lugar da unção espiritual, é onde o Espírito de Deus é colocado no homem. Então é por isso que ali estava dobradinho. Não vai ser lançado no chão. O que é lançado no chão é aquilo que está vinculado ao corpo, à carne. Mas aquilo que está ligado ao Espírito, não. Então essa é a mensagem mais coerente com o texto bíblico. E não essas especulações que fazem aí pela internet para tentar chamar a atenção do povo, dar aquela notícia espetacular, né, a novidade da palavra de Deus, que é para as pessoas, né, angariarem seguidores e tudo tal. Mas não tem base em nenhum costume e nenhuma tipologia bíblica. Não há isso. Se Cristo tivesse feito isso na Santa Ceia, aí sim era outra conversa. Mas no túmulo, no estado de inconsciência, não. Então, se a gente não entender isso aí, a gente vai acabar especulando muita coisa, acreditando em tudo, né? Na época da especulação, é muita gente inventando isso. Que o Senhor nos abençoe com o seu Espírito, para a gente entender cada mensagem espiritual, em cada cena, em cada milagre, em cada parábola, em cada promessa que Cristo nos faz.